esse estudo e logo eles sugeriram o tema, né? Está dentro daquilo que nós estamos estudando, que é sobre a administração do tempo. E quando ele deu esse tema, até depois eu comentei com a Verônica, é alguma coisa que me desafiou bastante. E me motivou também, porque é alguma coisa que eu erro muito também. E é um pecado. Então me sinto bastante motivado, porque é uma ótima oportunidade para que eu possa aprender, possa compartilhar com os irmãos e aplicar no meu também, né? Então, estudando a respeito desse assunto, foi alguma coisa que me desafiou bastante. E aí, pensando nisso, né, enquanto também eu preciso mudar a respeito disso, eu comecei, de repente, a pensar em alguns modelos e falar: o que será que eu tenho como, eu posso ter um modelo que não é nessa área? Comecei a pensar, ou que nunca errou, né, nessa área, alguém que já superou esse tipo de dificuldade. Daí eu pensei e falei: ué, será que eu encontro alguém? É difícil, é uma área bastante difícil. Lógico que existe, mas para você conhecer isso, você precisa ter um pouco, pelo menos um pouco de proximidade da pessoa. Então, tive dificuldade de encontrar. Daí, pensando mais a respeito disso também, eu falei assim: provavelmente essa dificuldade se dê pela cultura brasileira, né? O brasileiro gosta muito disso, é difícil isso para o brasileiro. Daí, estudando mais ainda, eu descobri que não é um problema só do brasileiro, é um problema mundial. Daí eu falei: faz sentido, né? Se tratando de pecado, então faz bastante sentido ser um problema de todos os homens, uma vez que o homem é pecador. E esse problema, ele é um problema tão grande, é um pecado, às vezes, imperceptível. Às vezes a gente entende, a gente pode até errar pensando que talvez isso não seja um pecado, ou às vezes a gente entende que é um pecado menor do que os demais, e às vezes, talvez por isso que a gente acaba errando tanto. Ou às vezes, também ele pode ser um pecado que eu costumo dizer do tipo indireto, que é um pecado que é bem profundo, que é do lado íntimo do nosso coração, tipo vaidade, humildade, falta de humildade, né, o orgulho, a ansiedade. São pecados assim que é difícil você detectar, né? É difícil você eu chegar pro Chico, por exemplo, e falar: Chico, está faltando humildade para você. Eu falo: não, é só o meu jeito, né? Então, esses pecados, eu costumo dizer que são pecados que você vai trabalhar a vida inteira para estar cada dia um pouco melhor, né, nessa área. Por isso que eu costumo, não sei se é a terminologia correta, um pecado do tipo indireto, né? Porque, por exemplo, o pecado mais objetivo do tipo direto, o roubo, o cara foi lá e roubou, é fácil você detectar aquele pecado, né? Está na cara, né? E tem lá os textos objetivos bíblicos, eu falo assim: aquele que roubava, não roube mais, né? Antes trabalhe, e para ter com quem compartilhar, com quem dividir. Então é mais objetivo. Agora, quando você trata daquele pecado do coração, lá do íntimo, né? Aquele que só a pessoa sabe, aí vai depender muito do próprio pecador em reconhecer aquele pecado, dele ser sincero consigo mesmo, né? Dele ter aquela sinceridade de reconhecer que ele está errando. E esse pecado, ele é desse tipo, né? De um pecado difícil de detectar. Às vezes, no hábito, na frequência, já fica mais fácil de você detectar. Há quem diga que esse pecado é o pecado do século. Olha que interessante. É o pecado mais danoso e mais praticado na nossa época. E ainda aqueles que gostam, de repente, de tacar a culpa no diabo, dos próprios pecados do seu coração, há quem diga que esse é um demônio furioso. Olha só. Então, assim, é um pecado que muitas vezes a gente entende que é um pecado pequeno, mas há quem diga que é o pior pecado da nossa época, né? Eu estou falando desse pecado aí. Alguém sabe o que representa essa imagem? Bagunça, pode ser. Desorganização, não. Oi? Sim, aí já faz mais sentido. Depois eu faço, ele matou. É o pecado da procrastinação. Então, por isso que eu me senti bastante desafiado, porque você procrastinar, você deixar para depois,
é alguma coisa que dificilmente você vai encontrar alguém que já não fez ou que não faça. E o mais interessante é que isso é um pecado. Então, hoje nós vamos estudar sobre o pecado da procrastinação. Está dentro do estudo, né, daquilo que nós estamos estudando, é um dos tópicos da administração do tempo. Olha só, como eu disse, que eu fui surpreendido pelos números, e esses números é de um estudo norte-americano, não é um estudo brasileiro, por isso que não é da cultura só brasileira. 95% das pessoas procrastinam, segundo esse estudo. 20% da estimativa da população mundial que sofre de procrastinação crônica. Eles vivem procrastinando. É um vício. Nos últimos 40 anos, a taxa de procrastinação aumentou em 300% a 400%. Em 1978, 5% da população norte-americana admitia sofrer de procrastinação crônica. Em 2007, já subiu para 27%. E hoje, esse número já é muito maior. Olha lá, 1/4 dos americanos descreve como procrastinadores crônicos. E mais de 50% diz procrastinar com frequência. Entre 85% e 95% desses são estudantes, 40% fazem frequentemente e apenas 15% são gravemente afetados por isso. 4 em cada 5 sente-se pior depois de procrastinar. Então, é aquele negócio. Eu deixei de fazer aquilo que eu precisava fazer, daí no outro dia, nossa, e agora, né? Então, bate aquela depressãozinha por causa disso. E 18% se sente gravemente deprimidos. Então, é também um dos motivos que pode levar à depressão. Tá? Esses são só alguns dados para a gente ter noção de como não é uma coisa tão simples e que como atinge tantas pessoas esse hábito da procrastinação. Para a gente entende como pecado. O pecado ele é um pouco mais específico, mas, de um modo geral, as pessoas entendem como um hábito. Né? Nós vamos estudar por que é um pecado, e para a gente tem um peso ainda maior em função disso. Agora, o que é procrastinação? Ele falou lá, amanhã eu faço. Procrastinar é um verbo, né, uma palavra que vem do latim. Então, ela é a palavra procrastinastus, que é pró, de à frente, e crastinos, de amanhã, que significa adiar, deixar a coisa para depois. Então, eu procrastinei no trabalho, procrastinei porque eu estava na internet. É mais ou menos isso daí. Alguns sinônimos de procrastinar é adiar, delongar, deferir, espaçar, prorrogar, postergar, protelar, protrair e retardar. Esses são os sinônimos de procrastinar. É importante a gente ver esses termos, porque depois, quando nós vamos ver por que é pecado, isso daí vai ser importante. Então, guarda bem essas palavras. E os antônimos, aquilo que é ao contrário de procrastinar, é abreviar, é antecipar. Tá? Isso vai ser bastante importante também. Agora, procrastinar não é só adiar, tá? Então, ela também carrega essa ideia, que é mais ou menos o que a plaquinha está dizendo aí. É o famoso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Tá? Então, não é só adiar. Adiar é bem próximo, né? É quase um sinônimo perfeito, mas ele é um pouquinho mais profundo. Tá? Não é só adiar. Eu posso adiar as coisas de outra forma. Eu posso simplesmente adiar alguma coisa que eu não precisava fazer hoje. Então, é um pouquinho mais profundo. Tá? Agora, o que interessa para a gente é o que é o pecado da procrastinação. Né? Nós somos cristãos, então é importante para a gente saber o que é o pecado da procrastinação. Por enquanto tá legal, gente? Tá dando para entender bem? Tá? Legal? Agora, quando a gente pensa em procrastinação como pecado, essas definições que nós passamos, né, do termo, elas são corretas. Mas quando a gente pensa como pecado, a Bíblia ela vai ter uma particularidade na definição do que é procrastinação. Ela vai ser um pouco mais específica. Tá? Então, é uma característica um pouco mais específica, como que eu disse.
É verdade que adiar é a mesma coisa ou quase a mesma coisa que procrastinar. Mas nem sempre quando eu adio alguma coisa eu estou pecando. Imagina, se toda vez que a Shirley adiar alguma coisa ela estiver pecando. Então, aí nós vamos tornar mais difícil. É um pecado que a gente pratica, é um pecado difícil de se vencer. Agora, imagina se aumentar isso daí ainda, falar assim, toda vez que você estiver adiando alguma coisa, você está pecando. Isso não é verdade. Então, por isso que a Bíblia ela vai especificar o que é pecar procrastinando. Tá? Então, é uma coisa mais específica. E também é um pouco mais específico do que deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Mas se toda vez também que eu deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje eu estiver pecando, vai ser difícil também. De repente, numa determinada situação, eu posso fazer alguma coisa hoje, mas eu preferi adiar para um bem maior. Então, de repente, o Sérgio me ligou, falou, Tiago, você não quer ter um tempo de comunhão comigo aqui? Só que eu sabia que eu tinha que, sei lá, lavar o quintal. É importante eu lavar o quintal. Mas, de repente, eu entendo que é mais importante eu ter um tempo com o Sérgio. Eu vou estar deixando para amanhã o que eu posso fazer hoje. Mas não necessariamente eu vou estar pecando. Né? Então, também, quando a gente fala de pecado, da procrastinação, ele vai ser um pouco mais específico também. Não é somente deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Ele é um pouco mais completo, essa definição. Então, nós vamos ver por que é pecado. Olha só, e o texto que nós temos como base, eu diria que é o texto mais utilizado para a definição do pecado, desse pecado da procrastinação. Então, se você for ler, se for procurar artigos, se for procurar estudos teológicos a respeito disso, esse vai ser o texto mais utilizado, que é exatamente o texto que nós estamos utilizando no estudo da administração do tempo, que é Efésios 5, do 15 ao 17. Tem alguém que é aberto? Está aberto ali. Vamos ler juntos, né? Olha lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Duas palavras importantes nesse texto, que é a palavra remindo, que nós já estamos estudando bastante, que é a palavra do grego exarogasso, e a palavra tempo, kairos do grego, ou kairos, né? São as duas palavras importantes, chaves nesse texto. A palavra remindo, aí ela significa, né, do grego, resgatar, tomar de volta aquilo aquele tempo, no contexto aí, aquele tempo, né? Comprar para si mesmo alguma coisa. É o mesmo termo, como o pastor Charles ele sempre costuma falar para a gente, que era usado para resgatar quando o escravo ele comprava a sua liberdade. Então, aquele negócio, remir, comprar para si mesmo alguma coisa. E kairos é tempo, medida exata, porção. Tá? Então, é essa a ideia. Quando você junta os dois, então nós temos claramente a ideia de como eu posso dizer, de você aproveitar as oportunidades, né? Então, de você usar bem aquele tempo, de você aproveitar de maneira assim minuciosa aquela porção de tempo que lhe é dada. Então, é essa a ideia. Essas duas palavras elas são bem importantes, são a chave para esse texto. Agora, isso daí, essas duas palavras e essa forma de se expressar, vão ecoar várias vezes no Novo Testamento. Por exemplo, no texto de Colossenses 4:5, olha lá. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Vocês percebem que a estrutura do texto é a mesma, inclusive a ordem das duas palavras, né? Exarogasso e kairos ali, ó. Só que agora ela foi traduzida de uma forma diferente, né? Então, quando a gente vê no anterior, olha lá, remindo o tempo, as mesmas palavras. Depois nós temos
aproveitar as oportunidades. Foi traduzido de uma forma diferente por causa do contexto, mas é basicamente a mesma coisa. É a mesma estrutura. E ali existe um imperativo, né? Aproveitem, aproveitai, faça isso. Aproveita a oportunidade. Redima aquele tempo. É essa a ideia. Tá? Redima a oportunidade. Você está tendo oportunidade, faça. Agora, uma vez que eu não faço, se é um imperativo, uma vez que eu não faço, eu estou desobedecendo. Né? Então, aí a gente já começa a perceber qual é a vontade de Deus. E se eu não faço, logo, eu estou pecando. É verdade que a Bíblia ela não vai ter, até porque essa palavra é uma palavra do latim, como eu disse, né? E a Bíblia foi escrita em grego, ela não vai ter essa palavra, procrastinar. Você pode procurar que você não vai encontrar. Tá? Ela não existe. Então, o que existe? Existe a ideia, o conceito. Então, em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a gente vai ver o conceito, a ideia, exposta dessa forma aí. Ó. Tá? Então, o apóstolo Paulo, nos dois textos, ele vai colocar a ideia de como você deve fazer. Né? Ele não está falando assim, não procrastine, mas faça dessa forma, que é a mesma coisa, só que ele colocou de uma forma invertida. E aí nós temos alguns outros textos, eu vou pedir, tem quantos? 6. O Toninho abre um, a Shirley abre outro, então o Toninho abre Hebreus 3, 12 e 13, a Shirley abre Hebreus 5, quem pode abrir Hebreus 6? O Eli. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 6, 2, quem pode abrir? A Tânia. A Dodora abre 1 Timóteo 4, do 14 e 15. E alguém, por favor, quem pode abrir Atos? A Cecília abre Atos. Enquanto os irmãos abrem, olha só. Só para, não sei se ficou bastante claro, mas olha, quando a gente pensa, lembra lá que eu falei dos antônimos de procrastinar, que é abreviar, antecipar, não é verdade? Então, quando a gente fala que ali a palavra remir, que traz essa ideia também de encurtar, né, de redimir o tempo, quando ela junta com o kairos ali, com o tempo, então assim, ela traz essa ideia, aproveite aquele tempo, encurte, faça aquilo que você tem que fazer naquele tempo, ela é a mesma ideia, né, de você abreviar, de você antecipar o tempo, que é exatamente o sentido contrário de procrastinar. Né? Então, por isso que eu falei que Paulo ele coloca a procrastinação, a ordem, para que você não procrastine, só que da forma invertida. Faça aquilo que é certo. Ele não está falando assim, não faça aquilo que é errado. Faça aquilo que é certo. É a mesma coisa. Né? Tá? Quem que abriu o primeiro texto aí, que é Hebreus 3, 12 e 13. Olha só, destaque aí para essa expressão, tempo que se chama hoje. Tá? Então, ele está falando assim, exorte uns aos outros. Quando? Hoje, agora. Não deixe para amanhã. Tá? Então, é essa a ideia. Hebreus 5:12. Então, na minha versão vai estar assim, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar,
porquanto vos tendes tornado tardios, tardios em ouvir, né? Esse é o destaque para essa palavra tardios. Essa palavra é a palavra nótoros, do grego também, que significa lento, moroso, preguiçoso, indolente, né? Então, é aquela ideia. Vocês, o autor de Hebreus, ele está exortando aí que aquelas pessoas tinham todo o material, toda a oportunidade de aprender da palavra, de crescer espiritualmente, e fala assim, mas vocês estão se tornando lentos, morosos, vocês estão sendo desleixados com aquilo que está sendo dado. Então, nós vamos ter que voltar a ensinar o básico para vocês de novo, porque vocês não estão aprendendo, vocês estão sendo devagar, vocês não estão se dedicando, né? Então, é essa a ideia também, tá? Então, a palavra-chave aí para a gente é tardio. Vocês estão demorando, vocês não estão fazendo no tempo que vocês deveriam fazer, vocês não estão se empenhando, aproveitando a oportunidade que vocês deveriam aproveitar. Hebreus 6, 11 e 12. Destaque para a palavra negligentes na sua versão, né? Na minha versão é indolentes, que é a mesma palavra que nós falamos antes aqui, tardios, moroso, preguiçoso, é a mesma palavra do grego. Então, a ideia, agora também num sentido contrário, ele está incentivando para que você, para que aquela pessoa, né, aquelas pessoas não fossem tardios, preguiçosos na obra. No texto anterior a gente viu que ele está repreendendo, e agora no sentido inverso, ele está incentivando, está falando, façam, não sejam dessa forma. 2 Coríntios 6, 2. Pois ele diz, eu ouvi notícias favoráveis e os socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Olha só, na minha versão, o seu tempo favorável, né? Isso não é a mesma coisa. Olha lá, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Destaque para essa palavra. Qual tempo? De agora, da oportunidade. Deus falando a respeito da salvação. E eu te socorri no dia da salvação. O tempo, na minha versão, vai estar em qual tempo? Agora, no tempo sobremodo oportuno. São todas palavras que o apóstolo Paulo está destacando aí, expressões que o apóstolo Paulo está destacando, sobre o momento. Que momento? O agora. Agora, é importante, esse texto ele vai nos mostrar uma ideia muito interessante e uma verdade muito grande sobre Deus. Deus, ele não é um Deus procrastinador, não é verdade? Nós somos procrastinadores, mas Deus não. Ele faz aquilo que tem que fazer na hora que tem que fazer. É verdade que para Deus não existe tempo, mas ele está ensinando um princípio para a gente aqui, de que na hora que tem que fazer, faça aquilo que é importante. Então, no dia que ele precisou nos salvar, ele nos salvou. Ele não deixou para amanhã, né? No dia que ele precisou nos resgatar, ele deixou. Em qual tempo? No tempo da oportunidade, agora. Tá? Qual que é o outro texto? 1 Timóteo 4, 14 e 15. Então, destaque aí para negligente. Então, o apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo para que ele não seja negligente com aquilo que foi dado, né? E que é o ministério que foi imputado sobre ele pelas imposições de mão do próprio apóstolo. E ser diligente, trabalhe, faça, se dedique, né? Então, destaque para essas duas palavras, que é exatamente ao contrário lá daquela outra, de ser tardio, ser moroso, ser lento, né? Ser preguiçoso. E agora o último, Atos 24, 25.
Então, o que aconteceu aí? Aí já é uma narrativa, né, de um acontecimento. Paulo foi levado até Félix, que era o procurador da Judéia. Ele foi levado para ser interrogado, só que Paulo começou a falar todas as verdades do evangelho para Félix. Então, o texto, se você pegar alguns versículos antes, vai mostrar isso. E daí ele começa a falar o quê? A respeito da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. Então, Paulo começou a evangelizar Félix. E Félix, o que aconteceu? Ele ficou com medo. Né? Ele falou assim, ele é amedrontado. Ele começou a ouvir algumas verdades, provavelmente a respeito do seu pecado. Você tem que ter você tem que ter o domínio próprio, você tem que viver em justiça. Não é isso que o texto está falando? Por quê? Porque um dia virá o juízo e você vai estar no meio aí. O juízo virá sobre todos. Inclusive você pode ser autoridade agora, mas um dia você vai ser julgado também. E Félix, o que aconteceu? Ele ficou com medo. Né? Olha que oportunidade, que momento oportuno para a salvação. Né? Olha que momento oportuno para ele, de repente, se arrepender e se achegar a Deus. Mas o que ele fez? Olha lá. Por agora, podes retirar-te. E quando eu tiver vagar, né, na minha versão, quando tiver tempo, eu vou te chamar de novo. O que ele fez? Ele procrastinou. Então, sim, ele teve a oportunidade de ser salvo, de se arrepender naquele momento. O que ele fez? Procrastinou. Tá? Então, olha o peso dessa atitude na vida de Félix. Então, todos esses textos que nós lemos, eles trazem uma base, né, daquilo que é a procrastinação. Agora, nenhum texto, no meu entendimento, é tão preciso quanto esse aqui, ó, de 2 Tessalonicenses 3:11. Pode abrir também, porque vai ter versões diferentes, daí a gente discute um pouquinho a respeito desse texto. Que todos os outros textos que nós lemos, ele coloca de uma forma um pouco mais subjetiva a procrastinação. Mas esse, no meu entendimento, ele é bastante direto, ao ponto de uma palavra que tem ali, ela ser a própria palavra da procrastinação no grego. Olha só. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Tem versões diferentes? Tem, né? Bastante, né? Intrometendo-se na vida alheia, é o que mais tem, né? Tem mais alguém aí? Tem bastante, né? Intrometendo-se na vida alheia. E tem alguma que fala, que substitui ali o desordenadamente por ocioso? Tem alguma versão aí? O da Tânia é ocioso, tem, né? A da Rosana também é ocioso. Olha só. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. Essa palavra atactus, ela significa ociosidade mesmo. Nesse contexto significa ociosidade. No termo dela mesmo, ela significa desordenadamente. Então, está correta a tradução. É isso mesmo, desordenadamente. Você fazer alguma coisa que está fora de ordem. Tá? Qual coisa está fora de ordem? Por isso que algumas é traduzidas já como ociosos. Por quê? Você está andando desordenadamente, não trabalhando. Então, se você ficar sem fazer nada, se você não trabalhar, você está andando desordenadamente. Então, você junta tudo, é estar ocioso. A mesma coisa. Agora, a palavra-chave mesmo é essa daí, ó. Perigarzomai. Essa é a palavra-chave. Que é, antes fazendo coisas vãs, ou se intrometendo na vida alheia. Essa palavra, ela é uma palavra só para toda a expressão ali, antes fazendo coisas vãs. É uma palavra só, que é essa perigarzomai. Ela significa o quê? Ocupar-se com futilidades, trivialidades, com coisas desnecessárias, assuntos inúteis. Então, é essa a ideia dessa palavra. E na aplicação do texto aí, ela foi colocada como uma pessoa intrometida, uma pessoa que não cuida de fazer as suas coisas para fazer as coisas dos outros. Por isso que na maioria das versões
está como se intrometendo na vida alheia. Então, qual que é a ideia geral? Você não trabalha, você está ocioso e você fica fazendo coisas vãs. E dentre essas coisas vãs que você está fazendo, você está se intrometendo na vida dos outros. Faça aquilo que é seu, não aquilo que é dos outros. Né? Então, não perca tempo fazendo coisas que não têm valor. Faça aquilo que realmente você tem que fazer. Então, esse é o texto que vai deixar bem claro, pelo menos no meu modo de ver, o pecado da procrastinação. É praticamente, essa palavra perigarzomai é praticamente a própria palavra da procrastinação como pecado. Não é verdade? Então, procrastinar para a gente poder definir. Evitar as tarefas importantes, substituindo por outras. Um procrastinador tende a deixar para o fim aquelas coisas que tem mesmo de fazer, distraindo-se facilmente por tarefas menos importantes, mas que para ele são mais interessantes ou apelativas. Tá? Então, não é simplesmente adiar. Também não é simplesmente deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Ou, procrastinar pode ser o conflito entre o dever e o querer, em que a pessoa se dispõe a realizar várias tarefas, exceto aquela que tem que fazer. Né? É uma boa definição também. Agora, a gente pode dar uma definição um pouco mais bíblica. Olha lá. Um procrastinador é aquele que diligentemente, ou seja, aquele que trabalha, lembra do texto de Tessalonicenses? Eles não estavam parados, né? Esse texto aí. Você vai ver assim, que eles não estavam trabalhando aquilo que precisavam, mas eles estavam trabalhando. Trabalhando o quê? Cuidando da vida dos outros. Né? Então, é aquele que diligentemente está ocupado com coisas ao seu redor. Ele está fazendo. Enquanto aquilo que precisa ser feito fica parado. Né? Então, ele está fazendo, mas ele não está fazendo aquilo que precisa. Ao menos que você esteja fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, você está procrastinando. Então, assim, se a gente estiver fazendo alguma coisa que não é aquilo que Deus quer que a gente faça, se eu estou trocando aquilo que Deus quer que eu faça por coisas vãs, eu estou procrastinando. Procrastinando no sentido de pecar. Então, de uma maneira mais simples ainda, o pecado da procrastinação é não fazer aquilo que Deus quer na hora que Ele quer. Né? Acho que daí fica bem resumido. Né? Então, o que é procrastinar no sentido de pecar? É você não fazer aquilo que Deus quer na hora que Ele quer. De repente, eu vou fazer na hora que eu quero, não na hora que Deus quer. Então, eu vou adiar aquilo ali e vou colocar outras coisas no lugar. Alguma dúvida por enquanto, gente? Desculpa, de novo. Isso. A Shirley perguntou, ela pediu para reforçar a definição. Se Deus pede para eu fazer alguma coisa e eu deixo para fazer para depois, eu estou procrastinando. Né? Agora, também no sentido assim, o que Deus pede? A gente tem que tomar cuidado assim, mas eu não ouvi a voz de Deus. Não, a gente sabe o que Deus pede, a gente sabe o que Deus quer que a gente faça. Tá? Então, não é assim, eu estou dormindo e Deus me revelou em sonhos que eu tenho que fazer alguma coisa. Não é isso. É viver da forma que Deus quer que a gente viva. Lembra que lá no texto de Efésios, que é o texto base, ele vai falar para que nós devemos remir o tempo, que nós devemos ser sábios, remindo o tempo, né, aproveitando as oportunidades. Só que, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver o contexto. O que é o contexto? Ele está falando daquela lista de pecados, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roube, não roube mais, antes trabalhe, tal, não é isso. Ele vai passando uma lista de pecados e da forma que você deve agir. Daí ele vai falar, porquanto sejam sábios. Né? Mediante tudo que a gente leu, tudo que a gente aprendeu, toda a mudança de vida que a gente deve ter, então sejam sábios, aproveitem o tempo e façam aquilo lá. Né? Deixam de mentir, deixam de roubar. Se você fazia, então agora aproveita o tempo que você tem e faça ao contrário.
Então, essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É só ler um pouquinho atrás. Então, o que vai ser? Mudança de caráter. Se eu roubar, eu vou deixar de roubar. Se eu mentir, eu vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar da minha esposa. É toda aquela lista de coisas que nós vamos ler em Efésios, que é a vontade de Deus. Tá? Então, não é remir o tempo, de repente, para fazer só atividades da igreja, é só para, de repente, olha, eu senti no coração que eu vou fazer. Não é isso, gente. É o quê? É fazer a vontade de Deus, voltando praticando aquelas coisas que Deus diz que nós devemos praticar. Então, eu vou usar o tempo para isso. Tá? Mais alguma questão a respeito da definição? Pode falar, Chico. Paulo, citando num texto, ele fala assim, que aquilo que é para mim fazer, eu não faço. Aquilo que é para mim não fazer, eu faço. O Chico falou, nossa, muito legal mesmo, que ele tem aquele texto que o apóstolo Paulo diz que o que eu quero fazer, isso eu não faço, né? E aquilo que o que eu quero fazer, isso eu não faço. Isso. Isso. Aquilo que é para eu fazer, eu não faço. E aquilo que não é para eu fazer, isso eu faço. O apóstolo Paulo fala isso, e é verdade, né? É uma ideia muito bem lembrado, né? Que traz bastante a ideia da procrastinação, né? Aí ele está num contexto que ele está colocando a luta também com relação ao pecado. Não tem só a ideia de deixar para depois, né? Mas também a ideia assim, estou lutando, quero fazer a coisa certa, mas a minha natureza pecaminosa, eu tenho que lutar contra isso, tenho que vencer para poder praticar as coisas que Deus quer que eu pratique também, né? No sentido mais completo, mas também tem essa ideia. Né? Agora, a procrastinação, como eu disse, ela é um pecado que está lá no íntimo do nosso coração, depende também da nossa sinceridade, e como na maioria dos pecados, é um pecado que não vem sozinho. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no texto que nós estamos falando de Efésios, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, para que tenha com quem dividir. Né? Então, a gente vai perceber assim, que o problema, a raiz daquele pecado, do roubo, ela não é o roubo é o fruto, é aquilo que apareceu. Mas por trás tem outras coisas, né? Talvez a preguiça, antes trabalhe. Mas mais profundo ainda tem a cobiça, a avareza. Tem vários pecados por trás, né? Então, sim, você só vai vencer esse pecado se você começar a dividir. Na hora que você começa a dividir, agora sim ele está vencendo esse pecado. Vocês lembram quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, por exemplo? Né? Ele conversou com Zaqueu, levou o evangelho e tal. Mas ele falou assim, agora entrou salvação nessa casa. Quando que ele falou isso? Quando Zaqueu falou assim, eu vou pegar e devolver tudo que eu roubei e ainda devolver mais, não foi isso? Por quê? Porque daí percebeu que, sim, que o coração dele mudou. Aquela raiz de pecado, aquela cobiça, aquela ganância foi vencida. Né? Então, é uma raiz mais profunda do pecado. E isso não é diferente quando a gente pensa a respeito da procrastinação. Ela contém raízes pecaminosas. Quais são elas? A preguiça, uma delas, né? Talvez a principal raiz da procrastinação é a preguiça. Eu não vou abrir todos os textos que falam a respeito de preguiça, porque são... Né, Provérbios fala muito a respeito de preguiça. E nós ainda estamos até estudando, né, Provérbios nas quartas-feiras, e a gente vê muito a respeito da preguiça. Então, sim, qual que é a motivação? O que o meu coração, o que tem no meu coração, no meu ser, né, quando eu falo de coração, que me leva a procrastinar? A raiz, uma delas, é a preguiça. O não domínio próprio. Né? Você lembra dos gomos do fruto do Espírito, é o domínio próprio. É aquela pessoa que tem domínio sobre si, nas suas atividades. Uma vez que eu não tenho domínio próprio, uma vez que eu vivo procrastinando, não consigo me segurar, eu estou pecando. Né? Então, é uma raiz. Eu não tenho domínio próprio, logo eu vou procrastinar. É mais ou menos a ideia como chama? Da pessoa que gosta de comprar bastante? Consumista.
Consumista, isso. A pessoa que é consumista. Você ser consumista é pecado, não é verdade? Agora, você consumir não é pecado, né? E a verdade também é que, de repente, se uma pessoa vai no shopping, de repente, ou vai no supermercado e comprou alguma coisa que talvez não foi essencial, ou falou assim, eu comprei, mas eu acho que, não devia ter comprado. Não é pecado, você errou, você, de repente, fez alguma coisa que, no sentido que não deveria fazer, mas assim, você não está ofendendo diretamente a Deus, você não está... Você simplesmente fala, agora você vai ter que... eu comprei aquilo ali, mas não sei se eu vou comer tudo. Tomou um prejuizinho aí. Isso não é pecado. Agora, a pessoa que vive em função do consumismo, é pecado. A pessoa que precisa daquilo para se ter uma autossatisfação, isso é pecado. Como que é o nome desse pecado? É isso daí, o não domínio próprio. A pessoa que come compulsivamente. Eu como bem, se eu comer bem, você comer... que é até alguma divergência que existe com relação ao pecado da gula, né? Gula não é necessariamente você comer muito, mas é você viver para comer, né? Então, assim, se você vive para comer, você não tem domínio sobre si. Você é escravo daquilo ali. Tá? Então, a mesma ideia. Se eu vivo para comprar, eu sou escravo daquilo ali, eu não tenho domínio próprio. É mais ou menos a mesma ideia. Então, se eu vivo procrastinando, se eu não consigo fazer as atividades que eu tenho que fazer, eu deixo sempre para a última hora, eu sou um procrastinador, eu não tenho domínio próprio. Pelo menos nessa área, né? Lógico que você pode ter domínio próprio em outras áreas. Eu sou um cara, eu não me iro facilmente, tá? Então nessa área você está tendo o domínio próprio, mas em determinada área você não está tendo, como, por exemplo, naquilo que eu devo fazer, né? Então eu acabo procrastinando. E outra raiz é essa daí, ansiedade pela vida. Mas ansiedade pela vida não é pecado. Eu vou explicar por que é pecado nesse sentido que eu vou colocar. Jesus ele falou, não andeis ansiosos com a vida de comer, beber, vestir, que são coisas essenciais para a vida. Por que a procrastinação é considerado por muitos o pecado do século? Por causa disso daí, ansiedade pela vida. É aquela ideia que você tem que aproveitar ao máximo todas as oportunidades fazendo aquilo que você deseja. Tá? Então, assim, a ideia é assim, aproveitar a vida, aproveite os momentos, faça aquilo que você quer. Né? Então, você merece. Então, por isso que é o pecado do século. É aquela ideia assim, de você querer tanto viver para si mesmo. É eu querer fazer, eu querer me autossatisfazer. Né? Então, é aquela ideia, viva, aproveita, faça, desfrute os momentos. Só que o que é isso, na verdade? O que você está dizendo? As coisas de Deus não importam. Né? O que importa é aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. E, de repente, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto de fazer, não é aquilo que eu devo fazer. É aquilo que na maioria das vezes, né, aquilo que eu gosto de fazer não é o que eu devo. Né? Lembra que é aquele conflito entre o querer e o dever? Né? Então, eu quero ficar na internet. Mas eu tenho que ajudar minha esposa, eu tenho que levar meus filhos para passear, eu tenho que ler, tenho que orar. É isso, o que eu quero fazer é uma coisa, mas o que eu devo fazer é outra. Então, essa ideia que o mundo incutiu na cabeça das pessoas, você tem que aproveitar a vida é curta, a vida passa muito rápido. Essa ansiedade por viver momentos aprazíveis, é essa a ideia, é um anseio pela vida. E é uma raiz pecaminosa, é um conceito mundano que leva à procrastinação. Né? Então, eu vou adiar as coisas que eu tenho que fazer para aproveitar a vida. Tá? E a verdade também que a procrastinação carrega consequências pecaminosas. Então, nós falamos de raízes pecaminosas, mas ela também carrega consequências pecaminosas. A mentira, por exemplo. Então, eu chego sei lá, o Andres, vai. Andres, você está fazendo pós-graduação? Estou. E aí, como que está a sua tese? Tá tudo em ordem, cara. Mas ele sabe que não está, entendeu? Ele sabe que ele está adiando, que ele está procrastinando. O que ele está fazendo? Ele está mentindo. Está mentindo para mim, está mentindo para ele mesmo. Às vezes a Verônica chega para mim e fala assim, e aí, a faculdade, tá tudo em ordem? Tá, ai, meu Deus. Está errado, cara, isso é pecado. E é mentira ainda por cima. Né?
Além de ser pecado da procrastinação, é pecado da mentira. E também ela tem consequências pecaminosas por eu deixar de tratar o pecado para depois. Então eu posso deixar de pedir perdão para o irmão para depois, eu estou procrastinando. Eu posso deixar de me converter para depois, que nem Félix fez, né? Ele ouviu a palavra e falou, no momento depois, quando eu tiver um tempo, aí eu me converto. Eu posso deixar para me arrepender depois. Eu posso deixar para limpar meu coração depois, para abandonar a malícia depois. Eu posso deixar de falar mal dos outros para depois. Não, amanhã eu faço. Eu posso deixar de abandonar a pornografia depois. Deixar de praticar sexo depois do casamento depois. Deixar de mentir depois. Eu posso deixar tudo que diz respeito a pecado para depois. Eu posso deixar de enganar depois, de ter orgulho depois, né, de abandonar o orgulho. Eu posso deixar, de uma forma geral, de praticar a palavra, eu posso deixar isso para depois. Tá? Então, são essas também as consequências pecaminosas, e se a gente for puxar, vai ter inúmeras consequências a respeito disso. Por isso que é um pecado tão danoso, né? Agora, a procrastinação ela é um pecado feio. A gente vê muita piadinha, né, na internet a respeito de procrastinação. Principalmente no contexto mundano, né, que é tratado mais como um hábito, não como um pecado. Mas a procrastinação ela não é bonita, é muito feio, né? A gente tende a achar que é menos importante. Sabe por que ela é um pecado feio? Porque ela fala assim, que ela nos afasta, ela nos impede de nos envolvermos e de desfrutarmos dos dons e das responsabilidades que Deus nos deu. Deus nos deu dons e responsabilidades. O que a procrastinação faz? Ela nos afasta disso. Então ela nos diz que nós podemos deixar de brincar com os nossos filhos depois, que nós podemos levar nossa esposa para passear no próximo mês, ou de terminar aquele projeto algum outro dia, no futuro. É um jeito de fugir das coisas que Deus nos chamou para fazer hoje. Por isso que é muito feio, né? Deus nos chama, nos dá a oportunidade de fazer aquilo que é bom, e a gente deixa isso para depois. E a procrastinação, ou o pecado, o pecado e a tolice de depender do futuro. É uma tolice a gente achar que a gente depende do futuro. Olha só, Jonathan Edwards, que foi um pastor norte-americano, lá de 1700 e alguma coisa, ele é o grande nome do puritanismo e o grande nome do primeiro avivamento norte-americano, um dos maiores teólogos reformados, né? E olha o que ele fala: devemos viver a cada dia tão conscientes e tão santos como se soubesse que é o nosso último. Devemos ser cuidadosos todos os dias para evitar todo pecado, como se soubesse que naquela noite nossa alma será pedida. Devemos ser cuidadosos de cumprir toda a obrigação que Deus exige de nós. Né? Então, é uma definição bem profunda, bem interessante. Isso diz respeito, eu vou falar um pouco mais disso também, como fala? A resoluções que ele fez para ele mesmo. Tá? Eu vou falar um pouquinho disso. Procrastinação desafia a graça de Deus. Por quê? O mesmo Jonathan Edwards ele vai argumentar o seguinte, que a procrastinação ela vai desafiar a graça de Deus porque ela nos dá a ideia, ela assume que Deus nos deu um tempo futuro, quando na verdade ele não diz isso. A gente vai ter vários textos que vai dizer assim, que o amanhã pertence a Deus. Isso é graça, né? Nós vamos ter muitos textos nesse sentido, que é aquilo que, lá em Tiago, tem um texto também que vai falar que a gente não tem que se preocupar com o amanhã, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nós vamos ter textos em Eclesiastes, Provérbios, a gente tem muitos textos a respeito disso, que mostra assim, vocês dependem da graça de Deus. Vocês dependem de Deus para viver. Deus é soberano e Ele tem tudo debaixo de suas mãos. E quando eu falo assim, quando eu deixo de fazer alguma coisa, presumindo que eu terei o amanhã, o que eu estou falando? Eu estou falando assim, eu sou maior que Deus. Eu sei que eu vou ter amanhã, eu deixo para amanhã para fazer. Quando, na verdade, se nós estamos vivos hoje, é pela graça de Deus. Né? E nós não sabemos até quando
nós estaremos, né? Então, isso afasta um pouco a gente dessa dependência de Deus, né? Aquela ideia assim, eu vou fazer hoje, porque hoje é o dia que o Senhor preparou para que eu fizesse isso. Hoje é o dia que o Senhor me deu. E se eu deixo de fazer, eu estou falando que eu estou desconsiderando isso, né? Então, olha só, a respeito das resoluções do Jonathan Edwards. Ele escreveu 70 resoluções de como ele deveria viver. Coisas que, então ele fala, resolvi fazer isso, resolvi fazer aquilo, tudo para a glória de Deus, né? Coisas que ele colocou para si mesmo. Ele não colocou para o Chico, não colocou para ele, não colocou para mim, ele colocou para ele mesmo. Então é outra coisa interessante para a gente pensar, de repente, olha, eu vou resolver fazer isso porque eu quero glorificar mais a Deus, eu quero ter uma vida melhor com Deus. Eu não vou fazer isso para Shirley, eu vou fazer isso para mim, né? E foi isso que ele fez, ele escreveu 70 resoluções. Dentre essas, olha só, a resolução número 5 que ele escreveu. Resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Resolução número 6. Resolvi viver usando todas as minhas forças enquanto eu viver. E resolução número 7. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. É bem isso, né? Ele entendeu assim, a necessidade urgente de fazer a vontade de Deus no momento em que Deus quer que ele faça. Naquele dia, naquela hora que Deus deu para ele, naquele momento que Deus deu para ele. Então, dentre as suas resoluções, ele colocou essas 3, de não desperdiçar o momento, de viver como se fosse o último. E isso, pelo menos para mim, trouxe uma reflexão muito grande, né, do quanto eu tenho aproveitado o tempo que Deus me deu. É verdade que quando a gente pensa em preguiça, a gente já pensa, o cara sentou no sofá e tal. Gente, não é isso que eu estou falando. Existe um momento de descanso e isso é importante. Existe, mas assim, a gente sabe quando a gente está procrastinando, né? A gente sabe quando a gente deveria fazer alguma coisa e a gente não está fazendo. A gente está fazendo porque, que coisa chata, eu não quero fazer. Deus está me chamando para fazer, não vou fazer. Né? Eu sei que essa é a minha obrigação, não vou fazer. A gente sabe, né? A gente sabe quando a gente trabalhou bastante e fala assim, agora eu quero ter um momento de descanso. Você sabe que você não tem peso na consciência quanto a isso. Agora, quando você senta para fazer alguma coisa que você não deveria estar fazendo e largando outras para trás, você sabe também. Por isso que é um pecado que depende muito da nossa sinceridade, né? O pastor Rick Warren, pode falar ele, desculpa. Uhum. É um pecado, né, que tá incutido e então a gente, ele falou que muitas vezes a gente tende a ficar na internet, a gente deseja estar lá sabendo que tem outras coisas para fazer e é alguma coisa que prende a gente, né? E mesmo a gente sabendo que tem outras coisas para fazer. Mas isso faz todo sentido, por quê? Porque é um pecado, é alguma coisa que a gente tem que lutar contra, né? E o pior disso, que é um pecado pouco falado, então porque a gente dá menos importância, e isso vai se tornando um hábito. Então a gente vive dessa forma. Então, por isso que será que está na cultura do brasileiro? Será que não? É um problema do pecado mesmo, só que como a gente não dá tanta, a gente não considera tanto quanto outros pecados, né? Então, assim, parece assim, roubar é muito feio, né? Muito feio. Procrastinar, às vezes é até engraçado, né? Você fala assim, nossa, tem que entregar aquele negócio e não fiz. Quando, na verdade, é muito feio, né? O pastor Rick, como que fala o nome dele, Verônica? Eu sei que não sei, também não sei. Como que é, Vivi? O nome dele ali. Rick. É um pastor norte-americano também. Ele escreveu vários livros. Warren. Muito obrigado. Quem? A Cris? Cris.
ele fala de algumas fases, olha que legal, 8 fases da procrastinação. Primeira fase, desta vez começarei mais cedo. É a fase esperançosa. Eu preciso começar logo. É a fase de pouca atenção, ainda está começando. Eu deveria ter começado mais cedo. É a fase da culpa insidiosa. A fase 4, ainda há tempo para fazer isso. Fase de falsa segurança. Então, você fala assim, não, dá tempo ainda, né? Não, vamos lá, né? A fase 5, o que há de errado comigo? Daí a pessoa já começa, ai meu Deus, que daí é a fase do início do desespero. A fase 6, eu não aguento mais, é a fase do sofrimento intenso. Aí a pessoa já está desesperada. Daí a fase do faça acontecer. Né, daquela fase, livre-se disso. Daí você fala assim, não, eu tenho que fazer, agora eu vou fazer. Daí, mas é assim, você não está fazendo porque você tem que fazer porque você quer se livrar. E a fase 8, da próxima vez começarei mais cedo, que já é a fase do círculo vicioso. Você fez, sofreu, deixou para a última hora, passou por todas essas fases. Eu falei assim, não, a próxima vez eu vou fazer de novo. Daí você vai começar tudo de novo. Né? Nós temos 7 desculpas para procrastinar. Tem várias, né? Eu tenho aqui 7 dentro do que eu estudei. Tem algumas outras também que eu não coloquei. Uma desculpa que a gente pode dar, não importa. Isso não é tão importante assim, vá. Desculpa 2, eu posso dizer assim, eu preciso fazer primeiro alguma outra coisa. Não, eu preciso fazer primeiro aquela outra coisa. Você pode ver que, na maioria das vezes, as desculpas a gente dá para a gente mesmo, tá? Preciso de mais informações para poder começar. Então, de repente, você não quer fazer aquilo lá, você tem condições de fazer, mas aí você inventa uma desculpa. Eu preciso mais conteúdo, eu não vou conseguir fazer isso daí. 4, sinto-me sobrecarregado e tenho muitas coisas para fazer. É a síndrome do super-homem. O cara que acha assim, que tudo está sobre os seus ombros. Não, eu tenho que resolver o problema da minha família, eu tenho que resolver o problema da igreja, do meu trabalho, da escola, do meu amigo que está do lado, porque tudo cai sobre mim, entendeu? Tem essa síndrome, né? Às vezes tudo, então, por isso que eu não consigo fazer, estou sobrecarregado. Quando na verdade é só uma desculpa. Não tenho tempo agora. Isso é o que a gente, mas não tem tempo agora, mas daqui a pouco você se pega fazendo alguma outra coisa que não tinha que estar fazendo. Nossa, essa eu dou muito. Continuo me esquecendo de fazer isso. Olha lá a cara da Verônica. Né? Essa eu falo, nossa, esqueci. Né? Esses dias mesmo eu esqueci de pagar uma conta, ela ficou brava. Né? E a desculpa, né? A gente acaba dando essas desculpas. Nossa, esqueci e tal. Mas, na verdade, você foi deixando e na hora que você deixou para a última hora, você não conseguiu fazer, né? 7. Não estou com vontade de fazer isso, né? Aí você já está meio que admitindo mesmo. Fala, quero fazer isso, eu vou fazer depois, né? Mas é uma desculpa. Tá, como vencer isso, né? O que nós queremos? Olha lá. Eu acho muito engraçado esses bonequinhos. O que queremos? A cura da procrastinação. E para quando nós queremos? Amanhã. Não, para agora, né? Não pode, gente. Né? Então, vencendo a procrastinação, para a gente dar um finish aí. Existem diversas teses, né? Vencendo a procrastinação. Faça amanhã ou faça agora? Tá fácil. Pronto, é só assinalar, faça agora, venceu. Não é, né? Pensando como no sentido bíblico, como pecado, primeiro, reconhecer o pecado, como qualquer outro pecado. Então, se eu entendo que a procrastinação não é pecado, já era, não vou vencer. Né? É um pecado, vamos reconhecer. E reconhecer não só como pecado, reconhecer como meu pecado. Eu vou passar. Arrepender-se é, como qualquer outro pecado, eu preciso me arrepender, para que, se eu quiser vencer. Peça ajuda em oração. Orar a Deus para que Ele possa nos ajudar. Pare de apresentar desculpas. Então, tudo aquilo que nós passamos de desculpa, para com isso. Né?
Não seja perfeccionista. O perfeccionismo paralisa a performance. Quando eu sou muito perfeccionista no negócio, o que eu vou fazer? Eu vou paralisar a performance, eu vou impedir que eu tenha um bom resultado. Enfrente seus temores, né? Cara, muitas vezes a gente procrastina, a gente deixa de fazer uma coisa porque a gente tem medo. Peça ajuda a Deus e enfrente os temores. Concentre o foco sobre o ganho, não sobre a dor. A gente tem muita mania, né, de pegar e se concentrar na dor. Ai, mas é muito sofrido. Nossa, é muito difícil. Ah, não. A gente tem que se concentrar no quê? No benefício que aquilo vai trazer. Naquele projeto. Ah, eu vou levar minhas crianças para ter um momento de lazer, para passear, vou me dedicar. Nossa, mas eu estou tão cansado, é tão difícil, é tão, né, tudo é tão. Não, a gente tem que olhar o quê? Olha o benefício que isso vai trazer para a família, para a criança, para a sua esposa, para o relacionamento, né? Então a gente tem que se concentrar o quê? No benefício, né? Não na dor. E por último, mude seus hábitos. Como eu disse, a procrastinação ela tende a se tornar um hábito e ela, na maioria das vezes, ela é um hábito. E quando a gente pensa em mudança de hábitos, aí a Verônica distribuiu um papelzinho para vocês aí, isso daí é para poder a gente... Algumas técnicas, algumas dicas, não são de conteúdo bíblico, é de conteúdo empresarial, na verdade. Então, mas é muito legal. São técnicas para você vencer, não para você vencer o pecado da procrastinação. Lembra que para vencer o pecado da procrastinação é reconhecer o pecado, é arrepender-se, é orar. E isso é para vencer o pecado da procrastinação. Para vencer o hábito, que é onde nós estamos, daí é legal usar essas técnicas. Ajuda nessa mudança de hábito, tá? Agora, se você fizer isso sem arrependimento, não vai adiantar nada. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um texto bastante conhecido lá em Romanos 12:2. Ele fala aqui, o que Paulo está falando? Para renovar nossa mente. Ele não está falando assim, ó, elimine as coisas e deixe a sua mente vazia. Ele está falando, mude seus hábitos. Aquilo que você fazia de errado, aquilo que você tinha como hábito na sua vida, você renove a sua mente e faça agora a perfeita, agradável vontade de Deus. Também é a ideia lá de Efésios, do texto que nós estamos estudando. Você vai deixar de procrastinar para ficar sem fazer nada? Não, daí você está procrastinando do mesmo jeito. Você vai deixar de procrastinar para fazer o quê? Deixar de mentir, deixar de roubar, para você cuidar da sua esposa, você cuidar do seu marido, você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Todo aquele contexto que ele passa para você deixar a impureza sexual, tem todo... Deixar de falar bobagem, né, palavras torpes, chocarrices, piadas sujas, todas essas coisas que ele está falando naquele texto é isso. Né? Então eu vou transformar minha mente, eu vou renovar minha mente, né? Cristo vai renovar minha mente para que eu mude meus hábitos, eu passe a praticar as coisas que pertencem a Deus. Né? Mudança de hábito é remir o tempo perdido para fazer aquilo que realmente vale a pena, ou seja, a vontade de Deus. Então, se você é um cristão, a mudança de hábito é essa. É aquilo que eu estou falando aí de Efésios. É remir o tempo, é aproveitar aquele tempo, é ganhar aquele tempo de volta para eu fazer aquilo que vale a pena. O que vale a pena? A vontade de Deus. Para o cristão é isso, né? Lógico que aí na mudança de hábito aí, né, vai ter várias coisas que não tem a ver com o pecado, na maioria delas, né? Mas muitas são aplicáveis até para isso, né? Falou assim, olha, eu vou cuidar para que vou mudar esse hábito para que eu possa ser mais regrado com relação ao pecado, né? Ore, né? Eu acho que o mais importante é a gente sempre ter em mente essa oração. Essa aí, ó. Deus, ajude-me a fazer o que eu já sei que preciso fazer. Né? Ajude-me a fazê-lo quando? Agora. Né? Essa é uma oração que a gente tem que estar gravado em nossa mente. Deus, ajude-me a fazer o que eu já sei que preciso fazer.
Né? Não me ajude a fazer, simplesmente. Ajude a fazer o que eu já sei que eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso, mas eu preciso de ajuda, porque eu não consigo fazer. Ajude-me a fazê-lo quando? Agora. Né? Não é amanhã, não é depois. Se eu preciso fazer, Senhor, me ajuda a fazer agora. Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Até 10h15, né, Cris? Até mais. Oi. Essa questão da vontade de Deus, né? Às vezes a gente quer achar assim, a vontade de Deus como algo perdido. O que é a vontade de Deus? Né? O que é a vontade de Deus? Eu vejo as pessoas muito perdidas buscando a vontade de Deus em coisas subjetivas, em pensamentos que não são reais. E eu vejo muito isso, né? O crente perdido em saber a vontade de Deus. E a palavra de Deus coloca ali claramente que Deus quer o quê? A purificação do nosso ser, da nossa vida, a nossa santificação, que eu tenho que colocar minha atenção em querer ser mais parecido com Cristo, né? Então, eu vejo assim que os irmãos e eu precisamos muito correr atrás urgentemente, isso que é a prioridade, fazer a vontade de Deus. E você está mostrando isso no seu estudo, né? Nós colocamos as nossas vontades como prioridade, procrastinamos aquilo que deveríamos fazer em relação à vontade de Deus. Então, é um desafio para a gente parar de ser perdido e correr atrás. O que é a vontade de Deus? É isso que eu preciso saber. Vontade de Deus é o quê? É isso. E aí essa frase colocou, ore e faça aquilo que você já sabe, né? O que precisa saber. Então não fique enrolando nesse perdido da vida. A vontade de Deus é que eu me santifique. E isso vai ser a minha prioridade. Então vai ser muito mais fácil no meu viver diário eu escolher as coisas que têm que ser prioridade na minha vida, porque isso é a vontade de Deus. E eu vejo as pessoas perdidas nisso. O que é a vontade de Deus? Parece que é aquela caixinha do horóscopo também, né? Assim, né? Hoje a vontade de Deus é o quê? É isso. Não, gente, a vontade de Deus está lá. Na palavra dele, mostrando a cada dia. Devemos ver, devemos saber, devemos servir. E tem até uma passagem em Colossenses 4:12 que fala um testemunho justamente do ministério de Paulo, que ele vê que as pessoas que sabem a vontade de Deus são pessoas maduras e plenamente convictas. E continuam firmes. Está lá em Colossenses 4:12. E é muito legal isso, né? Porque aí fica mais fácil eu entender, eu devo fazer a vontade de Deus e não procrastinar. Obrigado, Cris. É verdade, né? A gente também coloca como desculpa o não saber, né? Então eu coloco assim, mas eu não sabia que essa era a vontade de Deus. Então, mas você deveria saber. Se você não sabe, você deveria saber. Porque o cristão maduro, é o que a Cris falou, ele é convicto de qual é a vontade de Deus. E o próprio contexto de Efésios vai nos mostrar qual é a vontade de Deus, né? Ele não está falando assim, como eu já disse, ele não está falando assim, deixe de procrastinar à toa, deixe de procrastinar para fazer a vontade de Deus, fazer aquelas coisas que está no contexto. Tem aquele texto de Lucas, se eu não me engano, capítulo 9, que quando Jesus chega aquelas pessoas e fala, Senhor, eu te seguirei por onde for. Daí ele fala assim, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus fala. E daí vem outro e fala, não, mas eu também vou te seguir. São 3, né? Eu não vou lembrar da passagem direito. Aí Jesus ele começa a dar essas pauladas, daí o cara pega e fala assim, não, Senhor, mas eu vou te seguir, mas eu tenho que enterrar meu pai. Lembra que ele começa, o outro, eu não vou te seguir porque eu tenho que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo. O que eles fizeram? Procrastinaram, deixaram para depois. Eles falaram assim, tem coisa mais importante para fazer do que seguir a Cristo. Existe alguma coisa mais importante do que seguir a Cristo? Não. Né? Então o que Cristo está falando assim? Daí Jesus ele pega e fala assim, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Né? Ele está falando assim, cara, é importante isso daí? Mas mais importante do que isso é me seguir. É a oportunidade que você tem. E essa oportunidade você tem que fazer agora. Né?
E é mais ou menos essa ideia de a gente ter noção, ter a sensibilidade do que é prioridade, qual é a vontade de Deus. Né? E ali, você vê, é um negócio, sepultar os mortos, né? Olha, meu pai morreu, tal. Mas se você tiver que escolher entre seguir a Cristo e sepultar o seu morto lá, você vai seguir a Cristo. É isso que ele está falando, é prioridade. Né? E às vezes, lógico que eu estou dando um exemplo bíblico e um exemplo bem forte daquilo que, olha, sepultar, né? Mas é que nem ele falou, a gente troca pela internet. Então eu deixo de fazer alguma coisa que Deus quer que eu faça para ficar na internet. Entendeu? Então, a desculpa nossa ela é mais rasa do que a gente pensa. Né? A gente troca por... Imagina o quanto ofensivo é isso para Deus. Né? Se a gente pensar em termos de pecado, de repente... Deus dá a oportunidade, aquele momento oportuno, aquele tempo oportuno para que eu, de repente, vá lá e ajude o Chico. Mas eu escolhi, sei lá, ficar no Facebook. O quanto ofensivo isso é para Deus, né? O quanto isso desafia a graça e a soberania de Deus, como nós falamos, né? Deus deu aquele tempo, o hoje, para você fazer. Você não sabe se você vai ter o amanhã. Mas daí eu falo, Chico, não, amanhã a gente faz. Mas é a oportunidade que Deus deu para você fazer agora. Tá? Então, gente, é isso. Eu queria orar por isso e depois vou chamar o Sérgio aqui. Vamos orar. Senhor, te louvamos, Deus, porque o Senhor é muito bom conosco, o Senhor nos ensina. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a fazer agora, Pai. Nos ensina, Senhor, a cada dia a viver conforme a Tua vontade, a ter, ó Deus, convicção, Senhor, de qual é a Tua vontade, para que possamos, Senhor, ó Deus, Te agradar, que possamos, Senhor, viver de forma que, como se fosse, Senhor, ó Deus, o último dia das nossas vidas, e que, Senhor, ó Deus, porque sabemos, Senhor, que amanhã poderemos estar, ó Deus, face a face contigo, Pai, e sabemos também que teremos que dar conta, Senhor, de tudo aquilo que fizemos ou não fizemos, Senhor, ó Deus, aqui no tempo oportuno que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado por nos ensinar e nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, amém.